Olá, uma boa noite a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer. Vamos fortalecer as nossas plataformas digitais. Meus amigos, o atual presidente da República deu a estapafúrdia declaração de falar que o Brasil vive um bom momento, que o mercado só quer saber de especulações. Isso que eu falo sempre. A autonomia do Banco Central mostrou muitas verdades em relação às maquiagens que o governo da esquerda fazem. E isso é fundamental para que seja uma amplitude em todos os países da América Latina, para que dessa forma se possa ter um fortalecimento macroeconômico de todas as nações, visando de fato reduzir os problemas locais sem seguir a agenda da ONU, porque a agenda da ONU ela quer concentrar riquezas em cima de determinados grupos que têm interesses em destruir nações. Por isso financiam grandes movimentos socialistas. Mas por outro lado, vamos ao que interessa em relação ao que se refere o Brasil fazer a sua lição de casa. O governo propriamente dito reclama do orçamento público, mas ao mesmo tempo manipula dados mencionando os seus gastos esplêndidos como se fosse uma fórmula de retorno. Que o dinheiro sai de forma desproporcional e sem nenhum controle, estamos cansados de saber. Não é à toa que o déficit público só cresce. Porém, existe aquele tipo de situação. O que o Brasil gasta não é sequer 20% das metas que se batem na proporção ideal. Os dados são maquiados e os avanços sociais inexistem, principalmente agora, com esse abrupto crescimento do desemprego e a suspensão de investimentos, porque afinal não se trata de especulações. O mercado é a abertura de oportunidades para a troca de comercialização e, como consequência, gerar empregos nos setores estratégicos. E além de tudo, os financiamentos eles podem ser feitos através das sociedades anônimas, onde a estabilidade macroeconômica faz com que se dependa em menor escala dos bancos para que eles possam financiar empreendimentos. E com isso a taxa de juros naturalmente cai e o custo do valor monetário barateia. Com isso o país ganha força e começa a ter superávit com as grandes nações do mundo. Mas por outro lado, podemos elencar o seguinte: essas declarações do governo mostram que ele está tendo dificuldade para de alguma maneira conseguir controlar as classes populares que hoje têm voz. Então a oposição esplêndida é muito forte. E agora, com o novo blocão formado entre os partidos de alto escalão do centrão da política brasileira, mostra-se que há uma neofederalização de bancada, onde a consequência disso já compeliu o que se refere à oposição e desfez as confederações com o intuito de não tomar os mesmos caminhos do MDB e principalmente decair nos escândalos de desgaste que houve no PMDB, que acabou retornando a MDB no ano de 2018. O União Brasil não vai cometer a mesma gafe, também como Republicanos não, o Podemos também não, e o Progressistas também não, apesar de ter sido citado no Lava Jato. Mas hoje os fragmentos políticos mostram o seguinte: que existe um desejo político partidário de renovação de seus quadros que precisam acompanhar os discursos liberais. Um dos motivos do PL ter retornado à CPL após ter ficado por mais de 12 anos como Partido da República proveniente do antigo PL e do antigo PRONA é justamente uma prova viva de que o fisiologismo está sendo combatido em larga escala, mas ele ainda impera devido à legislação partidária e, acima de tudo, às diversidades que o centro promove, onde se utiliza
de ondas da direita para se eleger. Por isso que muitas vezes ainda construímos bancadas traiçoeiras. Mas hoje, pela maneira do atual presidente da República governar, podemos ver que partidariamente ele não está conseguindo negociar. E, consequentemente, Juscelino Filho, como eu falei em outra ocasião, poderá ser expulso do União Brasil, a base do governo poderá sofrer grandes fracionamentos, e se ele tirar Simone Tebet da política econômica, naturalmente ele perde o MDB, a não ser que o vice-presidente da República, o picolé de chuchu, né, como muitos gostam de dizer, aquele que foi em 3 ocasiões e meias governador do estado de São Paulo e que responde muitos processos que hoje estão arquivados pelo Ministério Público Federal, fraude na merenda, escândalo de cartel no consórcio do metrô, entre outras razões, né? A crise hídrica, que faltou planejamento estrutural, onde no próprio programa de Dilma Rousseff criou-se essa ideia no ano de 2014, de maneira combatente ao PSDB, né? E hoje, propriamente dito, o PSDB tenta se fragmentar de maneira abrupta, né, alegando que não apoiou o governo, que apenas apoiou a democracia, e tenta retornar para a oposição. Mas, na realidade, o que eu estou vendo está engraçado. Tem muitos candidatos tucanos querendo apoio do PL. O porquê será isso? Será que é uma forma de buscar os reais caminhos da direita conservadora, igual fez o senador Luiz Rocha do Maranhão, o deputado Domingos Sávio, que sempre foi muito ligado a Aécio Neves, hoje apoia o presidente Jair Bolsonaro. Então isso demonstra que a direita conservadora, ela obtém suas propriedades e seus líderes, porém, liderado por uma única figura que arrumou a casa e mesmo nos períodos mais difíceis conseguiu tirar o Brasil do fundo do poço e deixar o nosso caixa positivo com 54 bilhões de reais. Que coisa, né? Enquanto hoje nós estamos perdendo reservas internas e muitos recursos da Bolsa Brasileira está sendo retirado. Aí você vê as pessoas que militam na esquerda progressista dizerem: nada temos a ver com a Bolsa de Valores, isso é dinheiro para especulador que se exploda o mercado, o Estado tem que fazer sua parte de incentivar a economia, mas para quem pagar a conta? Com dinheiro inventado, com a inflação descontrolada e com um crescimento artificial. Você está disposto a pagar a conta? Com certeza não, né? Afinal, muitas das vezes, quando o atual presidente da República fala em aumentar impostos, você fica sem argumento, porque sabe que isso afeta e taxa serviços que você também utiliza. Você apenas tenta criar números de manipulação, tornando algo de menor potencial a inflação, principalmente quando ela é aumentada pelo custo. Custo esse que é do Estado. Custo esse que são de pastas ministeriais e dos obscuros acordos feitos dentro das mazelas políticas que mantêm o governo no poder de forma estarrecedora, levando o declínio total de confiança externa do nosso Brasil. E além de tudo, é bom que se diga o seguinte: hoje os mesmos tentam criar alguma alternativa paralela, né, como forma de hoje só a manutenção de Lula no poder. Afinal, a esquerda progressista, ela já se fragmentou por meio dele e sem ele se fragmenta mais ainda. Mas por outro lado, isso está mudando, porque a população brasileira, ela está sendo criteriosa na escolha, principalmente no que se refere às mudanças que o país precisa e dos nomes mais competentes. Porque é bom que se diga o seguinte: o próprio Partido Novo, que hoje tem feito papel de verdadeiro liberal, não fazendo críticas ao governo que antecedeu o governo do PT, sabendo que a esquerda é nociva, deixou de ter uma bancada muito forte
porque muitos deputados de mandato certo, de cadeira certa, preferiram disputar algo majoritário, e isso acabou de certa forma facilitando as articulações do MDB e de outros partidos de centro de construir uma grande bancada. Se não a direita conservadora, hoje teria uma ampla bancada junto ao Marcel Van Hatten e faria dele o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E como consequência disso, o processo de impeachment já teria corrido há muito tempo. E o Pacheco, por sua vez, o presidente do Senado Federal, ele poderia até querer arquivar. Mas o desgaste do governo poderia provocar um desgaste do Pacheco com o PSD. À medida em que Kassab, embora fale que Lula é um grande líder, ele tem aberto espaço para que políticos da direita conservadora não saiam do partido. Por isso que ele ainda faz uma confederação. Ele tenta ser a neoconfederação, só que ele vai perder muitos espaços para a União Brasil, principalmente com essa nova fusão de apoio articulada por Flávio Bolsonaro e Rueda, irá trocar e fazer uma peneira de quem estiver na base do governo para expulsar do partido, porque afinal as consequências da reforma tributária está afetando governadores do partido dissidente do DEM e do PSL, e isso não está sendo satisfatório. Logo, Kassab, o governador Ratinho Júnior do estado do Paraná, que é do seu partido PSD, também não está gostando. Se você quiser perder o Ratinho para o PL ou União Brasil, fique do lado do Pacheco e fique do lado do governo. Simples assim. Um grande abraço a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço apertado. Saudações conservadoras. Conjuntura Política e Econômica, o seu canal conservador.